Boa tarde! Hoje é dia 18 de junho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, do município de Guapiara. Estou aqui de maneira ao vivo e online com meus alunos através do aplicativo Centro de Mídias. Quem são os alunos que estão ao vivo e online hoje? Jason, Enzo, Igor, Júlia e Lucas. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão ao vivo. Porém, essa aula é gravada e depois fica postada no YouTube, no nosso canal, onde tem a playlist das aulas do Aprender Sempre Volume 2. Onde meus alunos terão a oportunidade de assistir assim que possível, e aqueles alunos que não têm acesso à internet, quando tiver a oportunidade de assistir na escola, poderão estar assistindo e colocando suas atividades em dia, desde o começo do ano. Né? Então, seja no horário contrário, né? A gente vai estar conversando e vai estar colocando as atividades em dia. Então, por esse motivo, as aulas são gravadas. Hoje nós vamos fazer a sequência de atividades 1, parte 3. Se você não é meu aluno, mas assiste essas aulas pelo YouTube e gosta das aulas, já solta um curtir aí, deixa um like aí na aula. Se gosta das aulas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que aí você vai receber toda vez as aulas, a ativação. Oi, Evelyn, seja bem-vinda à aula. A Evelyn chegou na aula também. Então, vamos dar início? O material é o Aprender Sempre, volume 2 do 7º ano, material fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então. Página 62, a habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF06MA24. Resolver e elaborar situações problema que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, que é o tema de hoje, área, triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionado às outras áreas do conhecimento. Objetos de conhecimento, situações, problemas sobre medidas envolvendo grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Então vamos lá. Página 62, sequência de atividades 1, parte 3. Aula 5 e 6. Quantos graus? Quanto pesa? Né? Esse é o nosso tema de hoje. Objetivos das aulas: reconhecer a grandeza de temperatura e sua unidade de medida usada no Brasil. Qual é a temperatura medida no Brasil? Celsius, né? A gente fala Celsius. Então, resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas, que envolvam grandeza, temperatura em contextos significativos, como temperatura corporal, temperatura em mudanças de estado físico, aquecimento global, previsões climáticas, temperaturas observadas em diferentes regiões brasileiras, entre outros. Reconhecer as grandezas, massa e suas principais unidades de medida. Estabelecer relações entre unidades de medida de massa. Resolver e elaborar problemas que envolvam unidade de medidas de massa em situações do cotidiano, do dia a dia, né? Então vamos lá? Página 62, exercício 1. Pesquise na internet as temperaturas máxima e mínima
registradas no dia em 4 capitais brasileiras e calcule as variações de temperatura registrando-as na tabela a seguir. Bom, o que eu fiz? Vocês têm essa tabela. Para que a gente não perdesse tanto tempo pesquisando, eu já fui e já fiz essa pesquisa. Então, o que eu fiz? Eu entrei em um site chamado Climatempo e pesquisei a previsão da temperatura mínima e máxima para algumas capitais brasileiras. Então, vamos lá. E aqui está as pesquisas. Em Brasília, a previsão da temperatura mínima para Brasília, Distrito Federal, era de 13 graus Celsius. A temperatura mínima para hoje, dia 18 de junho. E a temperatura máxima era de 27 graus Celsius. Curitiba, Paraná, a temperatura mínima prevista para Curitiba é de 9 graus Celsius. E a temperatura máxima prevista lá era de 13 graus Celsius. Olha que curiosidade. A temperatura máxima deles lá é a mínima de Brasília. Então, olha para você ver, né? Rio de Janeiro, capital do estado de Rio de Janeiro. 16 graus era a temperatura mínima e a temperatura máxima lá 25 graus Celsius. São Paulo, capital do estado nosso, capital de São Paulo, 12 graus Celsius é a mínima e a temperatura máxima 19 graus Celsius. Agora vem uma pergunta aqui que eu acho que vocês conseguem responder, conseguem me ajudar a responder. Qual é a variação de temperatura em graus Celsius? Qual é a variação? Mas, professor, variação? Variação, o que quer dizer isso? A variação é a diferença entre o máximo e o mínimo. Como eu faço isso? Você pega o máximo e subtrai o mínimo. Quanto dá a variação da máxima de Brasília, que é 27 graus, menos os 13 graus, que é o mínimo de Brasília? Eu vou fazer essa conta. Vocês já podem estar fazendo outras para mim aí, para ver se vocês vão acertar. Então lá, 7 que tira 3, dá 4. Essa o Enzo já respondeu. Muito bem, o Enzo e o Geiso. 7 que tira 3, 4. 2 que tira 1, 1. Então a variação de Brasília é de 14 graus Celsius. Agora, e a de Curitiba? A Curitiba, a máxima é 13 graus e a mínima é 9 graus. 9 para chegar a 13, quantos graus dá a diferença de 9 até 13? 9 dá 4 graus, Júlia. Muito bem, Júlia. 4 graus Celsius. Muito bom. Agora aqui, 25 graus é o máximo na capital de Rio de Janeiro. E a mínima é 16 graus. Quanto dá 25 menos 16? Vamos fazer a conta? 25, empresta aqui. A Júlia já respondeu. Então lá, 15 que tira 6 dá 9. 1 que tira 1 dá 0. Então 9 graus Celsius. Muito bom. E o Igor já respondeu de São Paulo. Vamos ver se o Igor acertou de São Paulo. 19 graus menos 12 graus. 9 que tira 2, 7. 1 que tira 1, 0. Muito bem, Igor. E a Júlia confirmou embaixo dizendo 7 graus Celsius. Então, muito bom. Meus alunos são fera, meus alunos. Então, olha lá. Responderam corretamente. 14 graus, 4 graus, 9 graus e 7 graus. Preenchemos a tabela? Sim, está preenchido bonitinho. Fonte, aonde eu tirei essas informações? Eu tenho que indicar aqui, eu não posso inventar as informações.
Eu tirei do site climatempo.com.br. Tá bom? Ah, obrigado, Enzo. Fiquei feliz com o seu elogio. Agora a pergunta aqui, ó. Qual é a capital que apresenta a menor variação de temperatura? A menor variação de temperatura. Ah, muito bem, Júlia. A menor variação de temperatura não é que tenha temperatura menor, é quem variou menos entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Tanto a Júlia quanto o Jason responderam para mim no chat Curitiba. E olha lá, é mesmo, Curitiba, Paraná. Eles variaram 4 graus entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Agora olha a pergunta B. Qual é a capital que apresenta a maior variação de temperatura? É a capital de Brasília. A capital de Brasília apresentou uma variação de 14 graus entre a mínima e a máxima. Muito bem, Júlia, Jason e Igor responderam assertivamente a capital. Letra C. Informe a temperatura. Olha bem a pergunta, hein? Informe a temperatura máxima e mínima prevista hoje na cidade em que você mora. Eu fui lá no site Climatempo ontem e fiz uma pesquisa para saber qual era a previsão da temperatura máxima e a temperatura mínima para Guapiara, né? Para a gente saber qual era a temperatura máxima e a mínima para Guapiara. Qual era a previsão para hoje? A temperatura máxima, eu só vi a máxima pelo jeito, a temperatura máxima era de 18 graus, né? E o Lucas está contando que agora está dizendo que nós estamos na temperatura de 15 graus. Mas, como era ontem a previsão, eu vou ver agora como que tá. Então lá, Climatempo. Vamos ver, Climatempo. Eu entro aqui. Vou digitar aqui, ó, Guapiara. Né? Não estou fazendo propaganda não, pro site do Climatempo. Opa, apareceu um anúncio aqui. Vamos fechar o anúncio. Guapiara. Olha aqui, temperatura máxima, previsão 18 graus. Temperatura mínima 10 graus. E pelo aplicativo do Lucas, está dizendo que nós estamos com 15 graus. Estamos dentro, entre o mínimo e o máximo, né, Lucas? Então, está valendo. A temperatura máxima estava prevista para acontecer às 2 horas da tarde. Agora, entre as 6 horas, né, às 18 horas, que é daqui a pouco, é para estar uma previsão de temperatura de 10 graus. Daí vai ficar gelado, hein? E à noite talvez não fique tão gelado. Vamos ver de madrugada como que vai ficar para amanhã? Vamos ver. Já que a gente já está aqui no site. Olha, a previsão para a temperatura de amanhã. 12 graus a mínima. E a máxima 23 graus. Então, durante a noite aí vai fazer uma temperatura de 13 graus, mais ou menos. Não esqueça de cobrir o pé. Não vá dormir com o pé para fora do cobertor, que vai congelar o pezão lá fora do cobertor, tá bom? E amanhã não tem previsão de chuva. Quem quiser ir pescar, a sugestão é: coloca um cachecol na ponta do anzol. Aí o peixe vem se enrolar no cachecol, você pega o peixe, certo? Tô brincando, não vá pegar gripe lá na beira do tanque lá, né, Igor? Vamos lá, continuando a aula. Então aqui eu tinha posto só a máxima, a mínima é 10 graus. Opa, aqui eu coloquei
décimo, não é 10 graus. Não tem o tracinho embaixo quando eu falo a temperatura, tá? É 10 graus. Próximo exercício, página 63. Ao consultar o serviço de meteorologia, no período de 5 dias, foi observado no quadro a previsão do tempo em São Paulo. Olha lá, que estranho, né? Mas é assim, às vezes eles criam uns gráficos bonitinhos, assim, né? Segunda-feira, dia 26/10. Aquilo ali, a seta virada para baixo, quer dizer que mostra a previsão da temperatura mínima. E a seta virada para cima, previsão da temperatura máxima. Então, segunda-feira, mínima de 17 e a máxima de 28. Terça-feira, a mínima de 19 graus e a máxima de 27 graus. Dia 28, quarta-feira, a mínima de 18 graus e a máxima de 30 graus. No dia 29, a mínima de 18 graus e a máxima de 27 graus. Na sexta-feira, dia 30, a mínima de 16 graus e a máxima de 22 graus. Pergunta: qual foi a maior temperatura registrada e a menor temperatura registrada? A maior, olha lá, a Júlia respondeu. A maior foi de 30 graus, segundo a Júlia. A maior. E a menor foi de 17 graus. Será? Vamos olhar um pouquinho melhor. Não foi a Júlia e o Lucas que responderam isso. A maior vocês acertaram. Isso, Júlia, você já percebeu. Tem uma menor que 17 graus ainda. Né? Muito bom. Né? Às vezes na pressa a gente acaba sem passar observando aqui. A menor foi 16 graus, né? Então aqui está a resposta, ó lá. A maior foi de 30 graus no dia 28. Então lá, 30 graus no dia 28/10. E a menor foi de 16 graus no dia 30/10. Certo? Vamos lá. Próxima pergunta. Mas gostei. Tá certinho. Perceberam o erro e arrumaram. Qual é a maior variação de temperatura registrada e em qual dia da semana aconteceu isso? Bom, eu não vou ficar tentando chutar o dia, então eu vou fazer as contas. Aqui é 28 menos 17. 8 que tira 7, 1. 2 que tira 1, 1. Aqui teve 22 graus, 11 graus de variação. Olha, o Lucas já respondeu, hein? Aqui, 27 graus é a maior temperatura e 19 graus é a menor temperatura. Empresta do vizinho aqui fica 1, aqui fica 17. 9 para chegar no 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O professor contou no dedo aqui. Deu 8. 1 que tira 1, 0. 8 graus. Bom, por enquanto está ganhando segunda-feira, né? 30 graus é a maior temperatura. Menos 18 graus. Então, 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 8, 2. 2 que tira 1, 1. 12 graus. Então, por enquanto, tá ganhando quarta-feira, 12 graus. Foi o que o Lucas já tinha dito, que o Geiso confirmou, que a Júlia confirmou e que o Enzo confirmou. Eu vou tirar a prova dos outros, mas pelo que meus alunos estão falando aqui, eu não precisaria nem continuar, porque dá quarta-feira, segundo eles. 27 graus menos 18 graus. 7 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. 17 que tira 8. 8 falta quantos para chegar no 17? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O professor contou no dedo aqui. Não tenha vergonha de contar no dedo. Eu conto no dedo.
dá 9. 1 que tira 1, 0. 9 graus. Por enquanto, quarta-feira está ganhando mesmo. 22 que tira 16. Bom, 2 não dá, empresta do vizinho. 12 tira 6, dá 6. Ah, deu 6 graus. Então, ganhou mesmo. A maior temperatura, os meus alunos acertaram, tá? A maior variação aconteceu no dia 28/10. A variação de 16 graus, não. Eu errei aqui na hora de escrever. A variação de 12 graus. O professor escreveu errado aqui. 12 graus, tá? Menor variação. Tem que falar menor também? Ah, eu que viajei. Era menor também. O professor viajou aqui, ó. Só respondeu a maior. Tinha que responder também a menor. A menor variação foi na sexta-feira, né? Sexta-feira aqui, ó. 6 graus, né? Menor variação foi no dia 30. Sexta-feira, 6 graus. Tá bom? Próximo exercício. Exercício número 3. Página 63. Lá vamos nós com temperatura de novo. Aqui eu achei um erro, viu? Não gostei desse exercício, não. Vou contar para vocês por que eu não gostei dele. Aqui, se fosse uma questão de concurso, já entra com recurso, tá? Durante a pandemia do coronavírus, um aparelho utilizado, vou ler até devagarzinho, pela maioria dos locais é o termômetro infravermelho, que mede a temperatura através da testa ou do pulso, mantendo certa distância entre os corpos. A utilização dele é simples. Caso o termômetro apite, significa que a pessoa está com febre. Caso não, poderá entrar no estabelecimento. Olha aqui agora onde está o erro. Acima de 37,8 graus é considerado febre. E aqui está um erro. Na verdade, no enunciado, depois eles querem dizer que 37,8 graus já é considerado febre. Então eles não podiam colocar a palavra acima de 37,8. Porque acima de 37,8 é o 37,9. 37,8 não é. Só que eu tenho um termômetro aqui em casa e quando dá 37,7, ele não apita falando que está com febre. 37,8, ele já apita com um apito diferente dizendo que está com febre. Então, não tinha que ter essa palavra acima. Teria que colocar de 37,8 para cima é considerado febre. Então aqui tem um erro, tá? Então marque isso na cabeça de vocês. De 37,8 para cima, quer dizer que o 37,8 também é considerado febre, tá bom? Não é acima só de 37. Acima ou igual a 37,8 já é considerado febre. Então vamos lá, continuando a leitura aqui. Ao aferir, o que é aferir, professor? É conferir, quando uma pessoa mede a febre da gente. Ao aferir a temperatura de alguns operários numa fila, o termômetro digital registrou o seguinte: operário A teve a temperatura de 37,8 graus. Operário B, 35,9. Operário C, 37,9. Operário D, 37,7. Operário E,
36,5. Analise e responda. Observando a temperatura do operário A, quanto falta para atingir a temperatura considerada febre? Então aqui que está o erro. Eles acham que a temperatura considerada febre é acima de 37,8. Não, é 37,8 já é considerado febre. Então, quanto falta para o operário A atingir a temperatura de 37,8? Então, você tem que fazer uma conta aqui. 37,8 é quando a Pi está falando que está com febre. Menos a temperatura que o operário A está. 36,8. 8 que tira 8 dá 0. Vírgula embaixo de vírgula. Muito bem, Enzo. É isso mesmo. 7 que tira 6 dá 1. 3 que tira 3 dá 0. Então falta 1 grau. 1 grau. 1 grau de temperatura, ele vai chegar à febre. Tá? Muito bem. O Lucas respondeu e depois ele se arrependeu do que respondeu, né, Lucas? Faltou armar continha, Lucas. Se armar continha, funciona. Tá bom? Próxima pergunta. Qual é o operário que está mais próximo de atingir a temperatura limite de 37,8? Qual é o operário que está mais próximo de atingir a temperatura limite de 37,8? O operário D? É verdade. Quanto que falta para ele atingir? 0,1, né? Como assim, professor? Se é 37,8 o que ele precisa atingir, e ele está com 37,7, 8 que tira 7, 1, vírgula embaixo de vírgula, 7 tira 7, 0, aí 0,1, né? Então, olha lá, é isso mesmo, muito bom. Opa, pulei, ficou meio que contrário aqui, respondemos a C. Agora vamos responder a D. Qual é a temperatura e o operário que apresenta sintomas de febre? Qual é o operário e a temperatura que apresenta... Qual é a temperatura e o operário que apresenta sintomas de febre? O C, é verdade. Ele já está com 37,9. Então, 37,9 é o operário C. Agora, presta atenção. Se 37,8 não for temperatura de febre e 37,9 for temperatura de febre, essa resposta aqui muda, tá? Então, daí ficaria assim, 37,9 menos 36,8. Aí ficaria 1,1 grau, tá? E é isso que eu não entendi. Eu fui procurar lá na apostila do professor. Para mim, como aqui fala que é acima de 37,8 que é considerado febre, para mim é 37,9 pelo enunciado, tá? Mas lá na apostila do professor, eles querem dizer que faltava 1 grau só, tá? Então, ficou muito confuso. E aqui eles falam que a temperatura limite é de 37,8 graus, quer dizer que 37,8 graus não é febre. Ficou estranho, né? Vamos lá, exercício 4. Observe os ingredientes. Agora nós não vamos mais trabalhar com temperatura, vamos trabalhar agora com peso. Observe os ingredientes da receita a seguir e responda as questões. Polenta. Ingredientes: 600 gramas de fubá, 3 litros de água, 1 colher de sopa de azeite e sal a gosto.
Pergunta A. Nessa receita, há alguma medida de massa? Em qual unidade ela está expressa? Então, nessa receita, tem alguma medida de massa? Sim, o fubá. Muito bem, Júlia. O fubá está medida em massa. Mas qual é a unidade que ela está expressa? O ingrediente fubá, ela é massa. Muito bem. Mas qual é isso, Enzo? Gramas, tá? Qual é a unidade que ela está expressa? Gramas. Ah, professor, grama verde? Não, gramas de quilogramas, tá bom? Olha lá. Sim, ela está expressa em gramas, tá bom? B. Quantas gramas de fubá seriam necessários para fazer 3 polentas iguais à da receita? Eu vou arrumar essa pergunta. Isso, Lucas, já acertou. Parabéns. Eu vou arrumar essa pergunta. Quantos gramas de fubá seriam necessários para fazer 3 receitas de polentas? Né? Fica mais fácil. Gostei que ninguém respondeu 1,8 kg. Porque ele não está perguntando quantos quilogramas, ele está perguntando quantas gramas. Estou falando que o meu 7º ano é fera. Então, ele está perguntando em gramas. Se eu vou fazer 3 receitas, é 3 vezes 600 gramas. 3 vezes 600 gramas dá 1.800 gramas. Tá? Muito bom mesmo. Fiquei contente com as respostas do chat. Tá? Todos que responderam. Não é só quem eu falei o nome, não. Todos que responderam. Próximo exercício, página 64. Leia, exercício 5. Leia atentamente as informações abaixo e responda. Olha aqui. Primeira informação. Cada tonelada de papel reciclado economiza-se 2.600 litros, né? Litros de água. 100 mililitros, ml quer dizer mililitros. 100 mililitros de óleo combustível e cerca de 17 eucaliptos. Aí tem a outra informação. No Brasil, o consumo de papel e papelão gira em torno de 4,6 milhões de toneladas por ano. Pergunta A. Identifique as grandezas e unidade de medidas que aparecem no texto. Complicou, né? O que é grandezas? O que é unidades de medidas? Pensem aí. Vou apertar pause aqui, enquanto isso vocês respondem no chat. Assim, quem está assistindo pelo YouTube, aperte pause e tente resolver. Depois se solta o pause para ver se acertou. Vamos lá. O que seria unidade de medidas? Litros e mililitros, né? Então, quando eu vou usar unidades de medidas, seria litros e mililitros, certo? Isso, né? Então, unidades de medidas, litros e mililitros. Quem tem ali tanto? Tem a água, que são 26 mil litros de água. Tem o óleo de combustível, que são 100 mililitros de óleo combustível, né? E agora, grandeza de massa. Grandeza de massa, ali no caso fala em toneladas, né? A cada tonelada, o 4,6 milhões de toneladas, né? Então,
Esses são as unidades de medidas e as grandezas, no caso, grandezas de massa, no caso, tá bom? B. Expresse o consumo anual de papelão dos brasileiros em em quilogramas. E agora, professor, eu sei que os brasileiros, né, consomem 4,6 milhões de toneladas por ano. Eu tenho que transformar 4,6 milhões de toneladas. Então, 4,6 milhões. Nossa Senhora. Milhões de toneladas. Tá difícil de fazer toneladas aqui. Em quilogramas. Quem tem alguma ideia de como vai virar isso? Não vale usar uma tática lá no Google lá para transformar, tá? Então vamos fazendo aos poucos aqui. Como eu escrevo 4,6 milhões em número? Primeira coisa, como que eu escrevo isso? Eu vi aí, eu acho que o Enzo escreveu multiplicação, é isso mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que escrever o 4,6 milhões em número. Como que eu escrevo 4,6 milhões em número? Primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o 4,6 milhões em número. Eu não vou falar o nome do aluno para não ficar ali, mas teve um aluno que escreveu ali assim. Isso aqui dá 46 mil, não deu 4,6 milhões, não. Não deu 4,6 milhões, não. 4,6 milhões é a mesma coisa que 4 milhões e 600 mil. Então eu quero, como que eu escrevo em número? 4 milhões e 600 mil. Então 4,6 milhões, né? É a mesma coisa que 4 milhões e 600 mil. Eita, tá difícil, hein, turminha? Vamos lá escrever 4 milhões e 600 mil. Deixa eu ver aqui. Teve um aluno que colocou, só que vocês estão pondo vírgula, já não tem mais vírgula, viu? É ponto. Eu quero ver com ponto. E cada 3 números tem um ponto. Eu acho que aqui tá certo. Eu vou ver aqui quantidade. Quase. Ah, agora eu acho que o Geis acertou. Deixa eu ver aqui do Geis. O do Geis ele colocou 4.600.000. Vamos ver. O Geis escreveu isso aqui. Vamos ver que número que é isso aqui que o Geis escreveu? Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena de milhar. Quer dizer que aqui tem 600 mil. Ah, aqui é unidade de milhar, de milhão. É isso mesmo. 4 milhões e 600 mil. Muito bem. Então, aqui tem 4 milhões e 600 mil. Ou 4,6 milhões. Mas isso aqui está em toneladas. Uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, 4 milhões e 600 mil, eu vou multiplicar é um ponto, né? Por 1.000 quilos. Por que 1.000 quilos, professor? Porque uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, vamos fazer essa conta?
4.600.000 vezes 1.000 quilos. Corta um zero, põe um zero aqui embaixo. Corta outro zero, põe outro zero aqui embaixo. Corta mais um zero, põe um zero aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 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 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. Nossa, professor, não era mais fácil aumentar 3 zero? Era bem mais fácil. Quando você está multiplicando uma coisa por 10, você aumenta um zero. Quando você está multiplicando alguma coisa por 100, você aumenta 2 zero. Quando você está multiplicando alguma coisa por 1.000, você aumenta 3 zero. Então, como que ficou essa conta aqui? Ficou 4.600.000. Os 3 zeros que aumentaram, quilograma. Nossa, professor, como que eu leio esse número gigante? Então, vamos lá. Unidade, dezena e centena simples. Unidade, dezena e centena de milhar. Unidade, dezena e centena de milhões. E unidade de bilhões. Então, ficou 4.600.000.000 de quilogramas. É a quantidade que o brasileiro gasta, consome de papelão por ano. 4.600.000.000 de quilogramas de papelão. Olha lá a resposta subindo. Vou apagar os meus rabiscos. 4,6 toneladas é 4.600.000 toneladas. E aí 4.600.000 toneladas vezes 1.000 quilos. Vai dar 4.600.000.000 de quilograma de papelão. Então, se for reciclar, olha para você ver, cada tonelada reciclada economiza 26.000 litros de água e 100 ml de óleo combustível. E ainda economiza cerca de 17 eucalipto, Então é muita economia, Principalmente a água, E eucalipto, O combustível nem tanto, 100 ml de óleo de combustível, mas as outras coisas vai economizar muito. Próximo exercício. Exercício 6, página 64. Com base nas medidas apresentadas no quadro, escolha pelo menos 2 delas e elabore um problema que envolva unidades de medida de massa em situações do cotidiano, do dia a dia. Esse exercício seria legal se a gente já tivesse voltado à sala de aula, onde cada aluno ia elaborar uma pergunta envolvendo essas unidades aqui, 800 gramas, 100 quilos, 1 tonelada, 5 kg e 400 gramas, 5,400 gramas, 5,400 quilograma. E aí, vocês inventariam uma pergunta e depois a gente trocaria. O duro é esse, Por causa do Covid não dá também. Trocaria e o outro colega responderia do outro, Mas eu, nesse momento de pandemia, criei um exercício. E vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver, tá bom? Olha o exercício que eu criei. Uma empresa ensaca, ele vai ensacar, insumos agrícolas, Ele compra os insumos em grande quantidade e ensaca em quantidades menores. Uma empresa comprou 1 tonelada de certo insumo e irá ensacar em sacos de 800 gramas para revenda. A pergunta é: quantas embalagens de 800 gramas serão geradas?
e se vai ter sobras. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que esse insumo seria tipo um adubo químico, né? Então ele comprou um caminhão fechado, né? Um container lá do caminhão fechado, onde tem 1 tonelada, né? Aqui, ó, usei essa palavra aqui, 1 tonelada. 1 tonelada, e aí vai passar por uma máquina lá, entra o produto aqui e sai em saquinhos de 800 gramas. A minha pergunta é, com essa 1 tonelada, quantos saquinhos de 800 gramas vai sair e se vai ter sobra, se vai restar, se vai ter sobra ou não, tá? Vou apertar pause na gravação. Se você está assistindo pelo YouTube, aperte pause, tente resolver para falar para mim quantos pacotes de 800 gramas essa 1 tonelada de adubo dá para fazer e se vai ter sobra, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo é assim. Não dá para eu ensacar tonelada em gramas. Eu tenho que converter. Para eu poder fazer esse cálculo, eu tenho que transformar a minha 1 tonelada em gramas. Então, 1 tonelada equivale a quantas gramas? Primeiro, eu vou falar que 1 tonelada tem 1000 quilogramas, né? Agora eu sei que cada quilograma, então se 1 tonelada tem 1000 quilogramas, eu sei que cada quilograma tem 1000 gramas. Então é só fazer 1000 quilogramas vezes 1000 gramas. Então eu vou fazer 1000 vezes 1000. Usando aquela tática lá, ó. 1000, eu vou aumentar 3 0. 1, 2, 3. Aí eu coloco a cada 3 casinhas, eu ponho um pontinho. Então vai dar 1 milhão de gramas, né? 1 tonelada é 1 milhão de gramas. Ah, professor, eu não acredito. Então vamos lá. 1000 quilogramas vezes 1000 gramas. Corta um 0, vem aqui embaixo. Corta um 0, vem aqui embaixo. Corta um 0, vem aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Olha lá, viu? Deu 1 milhão também. Ah, professor, mas eu não entendo esse negócio de cortar o 0. Então vamos fazer sem cortar o 0. Olha como vai ficar pior. Vai ficar maior, quer dizer, a conta. 1000 vezes 1000. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Matei esse 0. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. Vou começar esse 0 agora, o segundo 0. Da direita para a esquerda. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Matei esse 0 já estava morto, matei esse 0 agora. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Matei, esse 0 já estava morto, matei esse 0, agora matei esse. Agora, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Vamos somar todo mundo. 0 mais nada, mais nada, mais nada, 0. 0 mais 0, mais nada, mais nada, 0. 0 mais 0, mais 0, mais nada, 0. 0 mais 0, mais 0, mais 0, 0. 0 mais 0, mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 com mais nada, 1. A cada 3 casinhas eu ponho um ponto. A cada 3 casinhas eu ponho um ponto. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Olha, deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado.
Por isso que eu acho mais fácil de fazer o cortinho. É 1 milhão, tá? É 1 milhão de gramas. Então, 1 quilograma é 1 milhão de gramas. Agora eu sei. Então, se eu tenho 1 milhão de gramas de adubo e vou dividir ele em saquinhos de 800 gramas, é só fazer 1 milhão dividido por 800. Ah, professor, vai dar muito difícil, né? Vou fazer na calculadora. Não, nós não vamos fazer na calculadora. Mas nós vamos fazer algumas coisas para ganhar tempo aqui. Eu vou começar cortando zero. Corto um zero em cima, corto um zero embaixo. Corto um zero em cima, corto um zero embaixo. Agora ficou 10 mil dividido por 8. É a mesma coisa que 1 milhão dividido por 800, tá? Então vai lá. 10 mil, né? Com 4 zeros depois é 10 mil. 10 mil dividido por 8. Vou começar com 10. Quem vezes 8 chega próximo do 10? 1. 1 vezes 8 dá 8. 10 que tira 8, sobra 2. Abaixa esse zero. Abaixou? Tem que resolver. Abaixou? Tem que resolver. Quem vezes 8 chega próximo do 20? 3 dá 24. Mas não pode passar. Então vai ser o 2. 2 vezes 8, 16. Presta do vizinho aqui, fica 10. 10 que tira 6, 4. 1 que tira 1, 0. Abaixo esse 0. Agora deu 40. 8 vezes 5 dá certinho 40, professor. Acabou a conta? Não, tem esse 0. Abaixa esse 0. Adivinha? Se abaixou, você é obrigado a resolver. Quem vezes o 8 dá próximo do 0 sem passar? 1 vezes 8 vai passar. Então é o 0, professor. 0 vezes 8 dá 0. 0 que tira 0 dá 0. Acabou. Então, olha que interessante. O resto é importante. Quantos que deu de resto? 0. Não teve resto. Né? Não teve resto. Olha agora a pergunta aqui. Quantas embalagens de 800 gramas serão geradas? 1.250 embalagens. Haverá sobras? Não haverá sobras. Então a Júlia tinha acertado ali, né? Que dava 1.250. Só faltou ela falar para mim que não dava resto. Vou apagar aqui meus rabiscos loucos e vou subir a resposta bonitinha. Olha lá a resposta bonitinha. 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas, né? Vezes 1.000 quilogramas vezes 1.000 gramas dá 1 milhão de quilogramas. Ao eu fazer... agora eu vou provar para vocês na calculadora aqui, ó. Né, que eu fiz cortando alguns zeros lá, né? E agora não quer que abrir a calculadora. Ei, abriu. Olha aqui. Eu fiz cortando zero, mas se eu não fizer cortando zero, 1 milhão dividido por 800, olha lá, 1.250, tá? Então, dá 1.250 e não haverá sobras, porque não dá resto, tá? Fica resto igual a 0, tá? Então, essa é a nossa resposta, certo? Lembrando, esse exercício não está na apostila. Por que ele não está na apostila? Porque era para vocês criarem o exercício. Como não dava para a gente criar, eu elaborei o exercício. Tudo bem? E a aula acaba por aqui hoje, tá bom? E
eu queria agradecer os alunos que assistiram a aula comigo até o fim. Geiso, Enzo, Evelyn, Igor, Júlia e o aluno Lucas. Fiquem com Deus, Deus abençoe. E se você não é meu aluno, mas assistiu essa aula pelo YouTube, gostou da aula? Curta, comente e compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Tem aulas novas todas as terças, quartas e sexta. Até mais, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau, tchau.